Boa tarde, pessoal. Nessa aula eu vou desenvolver um algoritmo. Eu vou resolver um exercício, o quinto exercício da última lista que foi proposta. Tá? Esse exercício tem a ver com o desenvolvimento, com a criação de um algoritmo. Tá? O enunciado do exercício diz: utilizando a metodologia dos 7 passos, escreva um algoritmo que calcule a quantidade de números ímpares existentes no intervalo de 2 números inteiros, informados pelo usuário. Descreva todos os 7 passos. O que são os 7 passos? Os 7 passos é uma metodologia que eu propus para vocês para criar algoritmos. Tá? Os 7 passos começam pelo entendimento do problema, depois eu vou definir as partes do algoritmo, que são entradas, processo e saída. Depois eu vou escrever propriamente o algoritmo, criar o algoritmo, utilizando uma linguagem natural, ou seja, a nossa linguagem, o português. E depois eu vou transformar este algoritmo que eu escrevi em português numa linguagem, tá, chamada pseudocódigo, que é uma linguagem auxiliar, tá, para a criação de algoritmos. E finalmente, tá, não menos importante, eu vou fazer um teste de mesa. O que é o teste de mesa? É testar o algoritmo, raciocinando, pensando nele, tá? Para ver se ele está correto. Outra vantagem, outra utilidade do teste de mesa é pegar um algoritmo já pronto e entendê-lo. Tá? Então, nós estamos numa fase que nós precisamos saber criar algoritmo. E uma das maneiras de saber criar um algoritmo é entender os algoritmos já prontos. Então, vamos lá, vamos passo a passo, tá? Começando pelo primeiro, tá? Tentar criar esse algoritmo. Então, o primeiro passo é o entendimento do problema, tá? Então, qual é o problema? É calcular a quantidade de números ímpares existente no intervalo de 2 números inteiros informado pelo usuário, tá? O que eu tenho aqui, tá? Que precisaria de explicação. Em primeiro lugar, o que é um número ímpar? Tá? Um número ímpar nada mais é do que um número que o resto da divisão desse número por 2 é igual a 1. Por exemplo, se eu pego 7 e divido por 2, o resto é 1, então ele é ímpar. Se eu pego 8 e divido por 2, o resto é 0, então ele não é ímpar, correto? O que é um intervalo de 2 números inteiros? Digamos, eu pego aqui uma sequência de números inteiros, 1, 2, 3 até 16. Se eu definir que o intervalo começa no 4 e termina no 13, os números inteiros desse intervalo são 4, 5, 6, 7, até o 13. Correto? Quando a gente não diz de quanto em quanto é essa sequência, se presume que é de 1 em 1, ou seja, só números inteiros. E, finalmente, o que quer dizer informado pelo usuário? Quer dizer que isso aqui é um dado de entrada. Não é uma informação que vai estar gravada lá dentro do algoritmo. Eu não vou atribuir um valor lá. Eu vou ler o usuário ao executar o algoritmo, o programa, depois de pronto, ele vai dizer quais são os 2 números inteiros que ele quer que ele faça. Aqui, como eu dei exemplo de 4 a 13, podia ser de 5 a 11, de 2 a 19, etc, etc. Então, isso aí vai ter um comando lá de leitura, de obtenção, tá? Lá dentro do nosso algoritmo. Então, esse é o entendimento do problema. Eu sei o que é um número ímpar, tá? Eu sei o que é o intervalo de números inteiros e eu sei o que é informado pelo usuário. Próximo passo é a definição das entradas. A definição de entradas tem que estar definida no enunciado do problema. Então, aqui fala que, tá, eu vou calcular a quantidade de números existentes no intervalo de 2 números inteiros. Ora, esses 2 números inteiros que são os meus dados de entrada. Então, exatamente no exemplo que eu dei lá, se os meus dados de entrada for 4 e 13, tá, ele vai definir, tá, os números que ele vai calcular, ver se tem ímpar ou não, é de 4 até 13. Se fosse de 11 a 7, seria o 7, o 8, o 9, 10, 11, etc. Certo? Então, os meus dados de entrada
desse meu algoritmo é esses dois números inteiros que vai definir um intervalo de números que eu vou usar para calcular. Próximo passo, definição das saídas. Definição das saídas é a resposta, é o resultado do algoritmo. Nesse caso aqui, é o que ele pede, ó, calcular a quantidade de números ímpares. Então, a saída aqui vai ser uma só, é uma quantidade. Quantidade vai ser 0, 1, 10, 29, 42, tá? Vai ser um número, tá? Que eu vou calcular, tá? Eu vou ver quantos tem ímpares dentro desse intervalo. Então, essa aqui é a definição da minha saída. Próximo passo, quarto passo, é o processo. Ora, o processo são dois aqui nesse algoritmo. Primeiro é o cálculo para saber se um número é ou não é ímpar, tá? E o segundo é a geração desses números do intervalo. Então, eu tenho dois processos aqui. Primeiro lugar, como é que eu calculo se um número é ímpar? Já tinha sido visto lá. É o resto da divisão por 2 tem que ser igual a 1. Então, se eu pegar um número lá, 13, dividido por 2, o resto é 1. Então, esse número é ímpar. Se eu pego 10, 10 dividido por 2, o resto é 0. Então, ele não é ímpar. Então, esse que é um cálculo. O outro cálculo é a geração desses números de intervalo. Ora, gerar um intervalo de número, os comandos de repetição fazem isso. Em especial o comando para, né? Então, eu vou, utilizando um comando de repetição, eu vou gerar os números de A até B, de um número dado até outro número dado, de 1 em 1, tá? São os números inteiros, tá? Então, esse A e B são as entradas que definem o intervalo. Vamos já dar um nomezinho aqui para eles, tá? Que a gente vai utilizar lá dentro do pseudocódigo. Próximo passo, descrição narrativa. Descrição narrativa do quê? Eu vou descrever o algoritmo, ou seja, eu vou colocar na ordem correta as ações que eu tenho que executar, tá? Primeira ação que eu tenho que executar, eu tenho que obter as entradas, que eu já dei nome lá de A e B, podia ser X, Y, início e fim, tá? N1, N2, qualquer coisa, tá? Então, aqui o primeiro passo para o meu algoritmo, para mim resolver esse problema, é obter esses números, tá? Que são os números que vão definir o intervalo, que são os números, são as minhas entradas do problema. Segundo passo, eu tenho que gerar os números inteiros do intervalo de A até B. Tá? Então, eu tenho que ver, se eu começar no 4, vou até o 10, eu vou ver 4, mais 1 é 5, mais 1 é 6, até 10. Tá? Bom, feito essa geração desses números, eu vou pegar cada um deles e testar se o resto da divisão desse número por 2 é igual a 1. Se for igual a 1, eu vou somar 1 na quantidade dos números que eu quero calcular. Tá? Então, eu vou somar. Então, se eu achar um número inteiro, desculpe, um número ímpar, vai dar 1. Se eu achar outro, 2. Aí, sucessivamente, assim. Depois que eu terminar tudo isso aqui, simplesmente eu vou mostrar a quantidade que eu calculei aqui dentro desse laço de repetição, dentro deste comando condicional C, se for igual a 1, o resto da divisão do número por 2. Então, esse aqui que é meu algoritmo, escrito em português. Tá? Posso transformar isso aqui num programa de computador? É meio complicadinho, mais fácil é antes transformar em pseudocódigo. Então, vamos pegar esta descrição narrativa, este algoritmo escrito em descrição narrativa e vamos transformar ele em pseudocódigo. Tá? Então, vamos lá. Então, está aqui o mesmo algoritmo de descrição narrativa e eu vou pegar cada um desses comandos e ver como é que se escreve isso aqui em pseudocódigo. Obter as entradas A e B. É o comando leia. Leia, abre parênteses, o nome das variáveis separados por vírgula, terminado por um ponto e vírgula. Correto? Gerar números inteiros do intervalo de A até B. Os 3 comandos de repetição fazem isso, mas o para é muito mais fácil. Eu defino uma variável auxiliar, uma variável de controle e boto de A até B. Faça. Aqui dentro faça, eu vou botar o comando que eu quero que ele execute.
certo? Então, esse comando aqui, ele vai gerar números n, começando em A, indo até B, de 1 em 1. Esqueci o passo aqui? Não. Esse passo, quando for igual a 1, pode ser omitido. No caso aqui, vai ser de 1 em 1. Se o resto da divisão do número por 2 for igual a 1, como é que se escreve isso aqui? Se n mod 2, n mod 2 é o resto da divisão de n por 2, igual a 1. Então, está ali o comando. O que eu tenho que fazer se isso aqui for verdade? Eu tenho que somar 1 na quantidade. Então, eu vou pegar quantidade, olha o errinho aqui, ó, isso aqui é uma seta, não é o igual, tá? Então, a quantidade recebe quantidade mais 1, tá? E só isso que eu tenho que fazer dentro desse C, vou terminar o C, tá? Aqui tem outro erro, está faltando o fim do para, tá? Então, depois que ele fizer todo esse laço de repetição, ele vai encerrar e vai escrever a quantidade, ou seja, vai mostrar a quantidade que é a quantidade que eu calculei de números ímpares dentro desse intervalo, tá? Aqui eu já corrigi, ó, pessoal, ó, o erro, tá? Mas ainda está faltando o fim do para aqui, que no próximo ele já vai aparecer. Bom, então eu tenho esse pseudocódigo que eu transformei, esse pseudocódigo aqui foi gerado a partir da descrição narrativa, só que tem comandos que tem que ter no pseudocódigo que não aparecem na narração descritiva. Quais são eles? Em primeiro lugar, o início e o fim. Tem que aparecer um início lá antes e um fim lá no final. Outra coisa que tem que aparecer, que não existe na descrição narrativa, mas tem que ter no pseudocódigo, é a declaração das variáveis, tá? Eu vou precisar utilizar aqui, ó, 4 variáveis. Eu vou utilizar as variáveis de entrada, que é A e B, essa variável N, que eu vou utilizar no comando para, e a variável quantidade. E uma coisa aqui que não tinha sido previsto aqui, mas é importante, tá? No pseudocódigo, na linguagem de programação, é que essa quantidade que eu vou somar de 1 em 1 aqui, eu tenho que começar por 0. Então, além de declarar ela, eu ainda tenho que atribuir um 0 como valor inicial a ela. Pessoal, essas setas aqui tem que ser aqui e aqui, ó. Falhazinhas dos meus slides aqui, tá? Então, esse aqui que é o meu algoritmo completo, escrito em pseudocódigo, tá? Eu vou declarar 4 variáveis, eu vou atribuir 0 à quantidade, eu vou ler o A e o B, eu vou fazer o laço de repetição com o para, que eu corrigi o erro, coloquei o fim para, tá? E depois de executar esse laço de repetição, mostrar a quantidade. Então, é esse que é o meu algoritmo em pseudocódigo. Feito isso, tá? Eu tenho que fazer o teste de mesa, tá? O teste de mesa nada mais é do que eu simular a execução de cada um dos passos para ver se ele está executando corretamente, certo? Pessoal, não esqueçam ao fazer o teste de mesa, tá? Que eu preciso, para cada variável declarada, eu preciso definir um espaço, é assim que o computador faz. E só um espaço, eu só posso ter um espaço para colocar o valor de A, valor de B, valor de... Eu até posso repetir aqui para controlar os diversos valores, mas eu não posso ter mais de uma caixinha, certo? Pessoal, tentem fazer esse teste mesa, tá? Para ver se ele está correto, esse algoritmo, tá? Se não falta nada, se não tem nenhum erro, e também para ver se vocês entenderam. E quem não conseguir, no próximo videoaula eu vou mostrar o resultado. Mas antes, tentem fazer esse teste mesa, certo? Então, até daqui a pouco.